Voltamos a apresentar ao vivo o programa Tribuna Independente para todo o Brasil. Professora, além desse livro aqui, a professora Eliana Nigro, fonoaudióloga, a senhora também escreveu um outro livro sobre o assunto? Eu organizei um livro que é Gagueiro, um distúrbio de fluência, né? Em que tem vários colaboradores. Aí é um livro mais técnico, apesar que tem vários depoimentos de pessoas que gaguejam. E fiz esse livretinho para a escola e esse outro, né? São esses. Professora, a Manuela de Fortaleza pergunta o seguinte. Ela gostaria de saber se o que pode fazer mal à saúde bucal, limpar aquele pigarro da garganta, se pode fazer mal à saúde bucal. Eu me lembro que no curso de radialismo que fiz, a professora, a fonoaudióloga, descontava ponto na prova. Ela vai entrar no ar, a gente simulava um programa ao vivo. Aí na hora que ela dava o sinal, tá ao vivo. Se você fizesse para poder começar a falar, ela tirava ponto. Porque ela falava que o fundamental é engolir, se tiver uma água, tomar um golinho d'água. Ela tá certa, professora? Certíssima. Porque o pigarro parece uma coisa inocente, mas ele é um atrito de prega vocal que prejudica bastante. Então a pessoa às vezes vai tirar um pigarrinho, irrita a prega vocal, ela fica inchadinha, né, e demasiada, como a gente diz. A sensação de pigarro aumenta, porque a sensação é que tem uma coisa na prega vocal, a pessoa pigarreia mais, então esse processo vai longe. O ideal é exatamente o que o Paulo falou, é dar um golinho d'água, engolir, que a coisa passa. Simão Cancela, de Curitiba, ele pergunta o seguinte: quando ele era pequeno, ele disse que ele era gago. Por que o gago não gagueja quando canta? Agora, isso que ele pergunta, é regra ou não? Não, não é uma regra, mas é bem frequente. Muitas das pessoas que gaguejam no canto, elas se dão bem, tanto que a gente conhece, tem várias pessoas famosas agora cantando e que gaguejam. Me lembrou o saudoso, veio à minha mente o saudoso Nelson Gonçalves. O mais famoso de todos, que eu acho que é o mais famoso desse que realmente uma voz incrível, né, que chama muita atenção. Mas são processos cerebrais diferentes, então o caminho cerebral para a música e para a fala é diferente. Sem contar que durante o canto, a mensagem já está pronta, a pessoa não precisa pensar o que ela vai dizer, ela não está elaborando a fala dela, então é bem mais tranquilo. E há também o ritmo da música também que facilita. Então são vários fatores, mas algumas pessoas gaguejam inclusive cantando. Aí em geral a gente já entra na gagueira neurogênica, né, alguma coisa mais pesadinho um pouco. Mas, mesmo assim, pessoas com gagueira do desenvolvimento, às vezes falam, conforme o ritmo da música, se o ritmo for mais tipo rap, alguma coisa assim, aí é mais fácil dela acabar gaguejando, que é mais semelhante à fala, né? Há um estudo científico sobre essa questão, por exemplo, a pessoa, ao falar, gagueja. Na hora que canta, um cantor não gagueja. Porque o cantor tem o domínio pleno da profissão dele, daquela função ou não? É apenas uma coincidência? E por ter domínio ele não gaguejaria. Isso... Olha, poderia auxiliar, mas eu acho que os fatores mais importantes ainda são o fato de ser um outro caminho cerebral que não está afetado nessa pessoa específica. O ritmo é muito importante para a fala, né? Facilita muito a fala, principalmente da pessoa que gagueja. Então, tem essa questão do domínio, mas talvez você esteja pensando também assim, por exemplo, a pessoa num teatro representando uma outra pessoa, então ela não está se expondo tanto e isso facilita um pouco a fala dela, sem dúvida. Luciana? Que pode se aplicar a um orador, a um locutor, como o Paulo falava no intervalo, né, de um locutor esportivo que era gago, né? Que me chamou muita atenção, porque me parece muito difícil ser um locutor. Deixa eu explicar o que a gente estava conversando antes de começar o programa. Não, um locutor no Rio Grande do Sul, e ele, falando normalmente, ele demonstrava uma certa gagueira. Também, aí é que está a questão, né? Se é aquilo que a gente estava abordando nos blocos anteriores. Até que ponto a pessoa pode ser considerada gaga ou não, né? Certo. Ele apresentava uma certa dificuldade ao falar, uma certa gagueira. E quando começava a transmissão de futebol, a narração fluía perfeitamente. Né? Esse caso é um caso excepcional? Como é que a senhora encontra aí? Na minha experiência, é um caso excepcional. E até aproveitando também para trazer aqui à tona outros comentários, é assim,
Principalmente para mim, como mulher, imaginar alguém narrando futebol é uma coisa assim, impossível, uma coisa muito difícil de fazer, principalmente se a pessoa gaguejar. Agora, o que me disseram, talvez para um homem seja mais fácil, conhece os jogadores, conhece, sabe? Talvez não seja tão difícil. Mas eu nunca tive uma experiência dessa, me parece uma dificuldade muito grande, sabe? Toda a articulação rápida que o narrador tem que ter durante o jogo, se ele tem uma dificuldade nisso. Talvez ele encontrou nesse ritmo mais acelerado uma maneira de firmar mais sua fala, não sei, teria que investigar mais. E pode ter sido, às vezes é uma brincadeira entre colegas, um exagero, dizendo que ele é gago quando fala normalmente, às vezes verdade, não chega a esse ponto. Né? Pode ser, pode ser. O que eu fico pensando é a dificuldade, por exemplo, no filme, como o discurso do rei conta para nós, né? Ali ele tinha uma exposição extremamente formal, né? Sim. Nas suas orientações, os seus depoimentos, enfim, né? E até na época onde, naquele momento onde ele tinha que posicionar a população da guerra, da posição do país na guerra, assim, o discurso dele era muito esperado, um nível de expectativa altíssimo, me mostrava um pouco da angústia que ele passava, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, Eliana, do que você achava, né, dessa questão da terapia nada convencional. Enquanto vemos trechos, o trailer da cena do filme, premiado filme Discurso do Rei, Oscar 2011. Professor. Então, as técnicas que aparecem nesse filme, né, são muito interessantes. Eles pegam desde a técnica mais antiga que existe, que é aquela de Demóstenes, que volta e meia vem à tona. O pessoal fala assim, puser umas bolinhas na boca. Ou seja, são mitos, né, que vão acompanhando as pessoas, que não tem nada a ver. E tem uma série de técnicas que são próprias do teatro, então já não são da fonoaudiologia, mas era uma fonoaudiologia adaptada, tanto que eles chamam a ele um terapeuta de fala, né? Ele não é chamado de fonoaudiólogo, usa um nome especial. Terapeuta de fala. Terapeuta de fala, né? Então não chamam de fonoaudiólogo. Então ele utiliza algumas coisas bastante interessantes, né? Ele faz todo um trabalho de ritmo, mas bastante diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Acho que muito voltado para o teatro. Agora, realmente, a figura do rei é muito interessante. Me chamou a atenção bem no início do filme, quando aparece a pessoa que vai apresentar, só vai dizer, agora vai falar. Ele faz um gargarejo, ele faz... ele mede a distância do microfone, então, cheio de técnicas. De repente aparece o coitadinho do príncipe que vai falar, ele sobe e encontra aquela multidão, sem técnica nenhuma, sem preparo nenhum, parece bem assim, lançado aos leões, né? Enquanto o outro tinha N técnicas na qual se proteger, né? Na observação. Esse filme é muito rico porque a gente se vê nele, né? Todos personagens até hoje que a gente vê são todos cômicos, são estigmatizados, né? E esse filme para a gente é uma bênção, porque ele mostra o que é a gagueira e que o gago ele pode ser rei, ele pode ser qualquer coisa, ele é uma pessoa normal que tem uma dificuldade, mas ele O filme quebra esse estigma. Exatamente, ajuda muito. Apesar que o ganho que nós tivemos aí com o filme, há um risco grande a gente perder, já que a novela das 7 agora, já enfiaram um gago bobo no meio, histriônico, sempre aquele personagem que nos incomoda, muito. É uma pena. Muito bem lembrado. Para a criança, a gaga é terrível. É terrível. Professora, a Neuza Alcina, em Minas Gerais, Itaúna, ela deve ter perdido o momento em que a senhora estava explicando algumas causas da gagueira e porque a incidência é maior no sexo masculino. Então, só queria que a senhora retomasse, porque a Neuza deve ter perdido esse momento do programa. Tá certo.
Atualmente, as causas da gagueira são vistas mais na questão do funcionamento cerebral, ou seja, o problema da gagueira vai estar no funcionamento cerebral um pouquinho diferente. E existe como causa de base a questão genética hereditária. Então, até eu estava dizendo, a gente não tem uma resposta clara de por que existem mais homens do que mulheres que gaguejam. Mas, provavelmente, se essa resposta da causa genética vem se fortalecendo, nós vamos poder determinar que talvez a questão da hereditariedade seja ligada ao sexo. Então, por isso a propensão de mais homens do que mulheres permanecerem gaguejando. Porque também, como eu disse, na infância o número entre homens e mulheres é bastante semelhante. É que as meninas acabam tendo um resultado melhor e os meninos permanecem gaguejando. Mas se a causa genética vai se firmando como verdadeira, e como já tem muitos achados indicando isso, pode ser que esteja ligado a essa questão. Aproveitar a presença do Paulo Amaro Martins, que o senhor contasse um pouco justamente dessa força de vontade, do esforço, né? Não só da parte técnica, das técnicas, mas sim de todo o trabalho, né? Desde o início, como é que foi? Conte um pouquinho da história de sua vida nesse trabalho com relação à gagueira, né? Com relação a todo esse trabalho feito pelo senhor, que muitas pessoas que têm também gagueira também atuam, também trabalham. O que mudou a minha vida foi informação, até mais do que técnicas fonoaudiológicas. Foi eu descobrir que eu não tenho culpa por ser gago. Eu gaguejo e pronto. As pessoas precisam de ter um mínimo de respeito e me ouvir, e esperar eu falar. Porque eu falo. Eu posso demorar um pouco mais, mas eu vou falar. Então, que prestem atenção no conteúdo, né? E não na forma. Agora, para conseguir isso, é um processo muito longo, muito extenso, de fortalecimento da autoestima, de enfrentar o preconceito. Mas eu acho que é aceitar-se gago. Aceitar. Se você é gago, pronto. Esperem, ouçam. Eu sou assim. Isso não me impede de ser feliz, de ter minha família, ter minha esposa, meu filho, um bom emprego, amigos e, enfim, eu levo uma vida absolutamente normal e feliz. Em cima da resposta, professora, do Paulo, o trabalho ele é multidisciplinar, então? Envolve, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo. O trabalho ele é conjunto? Normalmente, o fonoaudiólogo que se especializa em fluência, ele acaba criando meios de lidar com a gagueira como um todo. É o objetivo básico. Nós vamos ter, claro, alguns pacientes que, como o Paulo falou, a questão emocional foi interferindo tanto que ele vai precisar de um trabalho específico, né? Mas, principalmente em crianças e adolescentes, não. Em geral, a gente consegue lidar bastante bem, independente de outros profissionais. Então, vai depender muito de cada caso. Talvez algum caso precise mais do que outro, né? Ou mais intensamente do que outro. Estamos chegando ao final do programa, temos aproximadamente 2 minutos. Ainda dá tempo de uma pergunta da Luciana Bertacchini para o encerramento do Tribuna. Então, só para a gente tirar essa relação de mito e verdade, existe um aparelho, não é isso? Speakeasy. Conta só um pouquinho para nós, Helena, qual é a função dele, se realmente é a promessa de uma cura que não é? Né? É o Speakeasy, né? Speakeasy. E eu acho que é uma companhia bastante séria, porque eles realmente têm essa preocupação de não mostrar que é uma cura. Do mesmo jeito que você coloca um óculos, enxerga, tira o óculos, você continua sem enxergar, né? A sua visão continua alterada. Então, a proposta desse aparelho é exatamente igual. Enquanto está com o aparelho, a pessoa vai ter o som da sua fala um pouquinho atrasada, e isso faz com que ela sinta que ela está falando em coro, que é uma descoberta antiga já, que as pessoas falando em coro, as pessoas que gaguejam falando em coro, se baseiam nesse ritmo, desse som e tem uma facilidade maior de fala.
Então, não são todas as pessoas que se beneficiam com esse aparelho, isso também o pessoal do Espiritismo tem divulgado claramente, então é feito um teste, ver como é que a pessoa responde a isso. Algumas se adaptam muito bem, outras não se adaptam, então é uma questão de realmente experimentar e ver qual é a resposta de cada um. Queria agradecer muito a presença da Luciana Bertacchini, também do Paulo Amaro Martins, auditor fiscal tributário, contribuindo muito para o programa de hoje. E, professora Eliana, quem quiser então mais informações, tem e-mail, contatos? Isso. Quem quiser, falando especificamente do livreto, né? Quem quiser adquirir o livreto, pode mandar um e-mail para eliana-nigro@uol.com.br ou para pauloamaro8@gmail.com. Sem BR, né, Paulo? Sim. Acertei. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, eu adorei. No término do programa Tribuna Independente, queria fazer uma saudação toda especial ao professor Dr. Ives Ganda Martins. O professor foi homenageado agora há pouco, nós estivemos lá com a equipe de reportagem da Rede Vida, com o repórter Tiago Faiani, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Solicitação do deputado Fernando Capês, a Assembleia homenageou a Academia Paulista de Letras e também o advogado jurista, grande amigo da Rede Vida, o professor Ives Ganda Martins, que recebe os abraços de todos nós aqui da equipe da Rede Vida de televisão. Abraço, doutor Ives. E convidar você, amigo telespectador, na sequência você vai ficar com o programa Frente a Frente, diretamente de Brasília, com a apresentação de Leandro Mazzini e Denise Rotenburg. No programa de hoje, o Leandro e a Denise entrevistam o senador e ex-presidente da República, Itamar Franco. Não perca, Frente a Frente, na sequência, diante da nossa programação aqui na Rede Vida para todo o Brasil. Rede Vida, o canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. Para você, uma boa noite.